Irmão, capaz seja com todos vocês, tudo bem? Irmão, vocês já ouviram falar na doutrina do juízo investigativo? Não sei se vocês já ouviram falar nessa doutrina. Pois bem, acredita-se que em 1844, Jesus entrou no santuário lá do céu, né, no lugar santíssimo do santuário, para iniciar o que ele chama de juízo investigativo. Opa, juízo investigativo. No estudo de hoje, iremos analisar essa interpretação e tentar mostrar para vocês por que é descabida essa interpretação. Tudo bem? Cadê aqui? Aqui. Encontrei o botão. Pois bem. Aqui está o verso, né? Aqui. Daniel capítulo 8, verso 14. Esse é o verso que os irmãos usam para criar essa doutrina, ó. Daniel 8,14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, eles usam esse verso aqui para dizer o seguinte: que 2.300 tardes e manhãs significa 2.300 anos. E santuário purificado seria Jesus começando o juízo, o julgamento lá no céu, em 1844. Para ser mais específico, 22 de outubro de 1844. Cadê? Aqui. Vou contextualizar o estudo para vocês, para ficar mais didático, né? Vocês entenderem bem. Pois bem, o capítulo 8 de Daniel traz dois grandes símbolos proféticos, dois grandes animais. Traz o carneiro, que representa o domínio medo-persa. Acredita-se que os persas dominaram o contexto lá da época do ano 539 a.C. até 331 a.C. Vocês perceberam aqui que está voltando, né? Antes de Cristo era assim, regredindo. Cadê? Aqui. E traz o outro animal, o bode, que é representado pelo domínio grego. Os gregos dominaram, né? Tiveram os seus domínios, o seu domínio, por volta de 331 a 168 a.C. Perceba no contexto bíblico aí que o bode, ele vence a luta contra o carneiro. Representando o quê? Representando que os gregos estavam tirando o domínio dos medo-persas aí, tá? Isso é muito importante para vocês entenderem o estudo de hoje, a análise de hoje. Pois bem, continuando aqui, vocês vão perceber que esses irmãos que creem na doutrina das tardes e manhãs aí, e do juízo investigativo, eles usam esse período aqui. Eles vinculam o período das 70 semanas de Daniel capítulo 9 com o período das 2.300 tardes e manhãs. Eles dizem que o mesmo ponto de partida das 70 semanas, que é 457 a.C., eles dizem que é o mesmo ponto de partida das 2.300 tardes e manhãs. Por isso que eles, jogando aqui 457, jogando 2.300 anos, eles chegam em 1844. Fazendo alguns ajustes aí, 22 de outubro de 1844. Por isso que, de acordo com essa doutrina, é exatamente nessa data que Jesus começou o julgamento lá no céu. Pois bem, só que vamos por parte aqui. Primeiramente, 457 está aqui, ó, certo? Como início das 70 semanas. Se a gente for fazer uma correlação, cadê? Deixa eu ver aqui. Tá difícil aqui. Opa. Se a gente for fazer uma correlação com os animais de Daniel capítulo 8, 457 está aqui, ó, dentro do domínio medo-persa, tá? Entenda bem, se o domínio medo-persa está aqui do ano 539 a 331, 457 está dentro desse período, certo? Isso quer dizer que o início das 70 semanas se dá enquanto os medo-persas estavam dominando o mundo, né? Dominando o contexto da época lá. Tudo bem? Se a profecia das 2.300 tardes e manhãs tiver como início 457,
Isso quer dizer que essa profecia também teria que começar aqui no contexto dos medo-persas, tá bom? E aí que está o problema. Aí é que está o problema. Vou mostrar para vocês por que seria impossível que a profecia das 2.300 tardes e manhãs, por que seria impossível que ela tenha começado a partir de 457, como as 70 semanas começam de 457. Mas espera um pouquinho, vamos aos poucos, né? Para entender bem a doutrina. Vamos lá. Pois bem, leia comigo o verso 13 de Daniel, capítulo 8. Tá? 13. Diz assim: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Veja, irmãos, alguém está querendo saber aqui sobre a duração do sacrifício contínuo, transgressão assoladora e da perseguição que o povo de Deus estava sofrendo, né? Tanto o povo de Deus quanto o santuário. O termo aqui, ó, ser pisado, pisar ou ser pisado, pode ser interpretado como perseguição, ataque, como humilhação, né? Como ataques de crueldade ou maldade. E eu estou falando isso não é com base na minha imaginação. Se você ler os versos anteriores aos versos 13, você vai perceber que é justamente isso que acontece, tá? Perseguição, ataques ao templo, pessoas sendo mortas por esse poder, né? Por esse rei. Porque você vê, aqui está falando que alguém foi entregue a alguém. O povo de Deus, no caso, o templo, foi entregue a alguém. Quem seria esse alguém? No verso 23 desse mesmo capítulo aqui, cadê? 23? Aqui, no verso 23 desse mesmo capítulo, fala que esse alguém é um rei. É um rei. E esse rei, ele surgiu, quando ele surgiu? O texto bíblico fala aqui, ó, mas no fim do seu reinado. No fim de que reinado, prezado? No fim do domínio grego, tá? No fim do domínio grego iria surgir esse rei aqui mau, né? Esse rei tirano, e esse rei iria perseguir o povo santo, pisar no santuário. Voltando lá para a nossa ilustração. Cadê a nossa ilustração? Cadê? Aqui, voltando para a nossa ilustração. Se o início das 70 semanas está aqui, no contexto dos medo-persas, a perseguição que ocorreu aí, que você acabou de ver, né? Ao templo, ao povo de Deus, aconteceu aqui, ó. No fim do domínio grego, aqui, tá aqui, ó. Isso é muito importante para você entender esse tema, esse estudo. Veja bem, o início das 70 semanas está aqui, no contexto dos medo-persas. E aqui está a perseguição ao povo de Deus, ao templo, está aqui, ó. Há uma diferença entre uma e outra aqui de 289 anos. Mas você fala assim, certo, meu Fábio, mas você falou sobre uma perseguição aí ao templo, ao povo de Deus, sim, eu entendo, eu concordo. Tá claro isso na Bíblia. Mas o que isso tem a ver com o objeto do estudo, que é sobre as 2.300 tardes e manhãs? Aí é que está o problema, né? O problema é que as pessoas que interpretam as 2.300 tardes de manhã como 2.300 anos, apontando para 1844, não conseguem perceber o que 2.300 tardes de manhã tem a ver com a perseguição desse rei mau aí. E tem tudo a ver. Vamos lá? Vamos para a Bíblia, né? Olha lá. Verso 13. Voltando do verso 13, ó. Depois disso, ouvi um santo que falava e disse, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora para serem entregues o santuário? O que ele quer? E o santuário e o exército a fim de serem pisados. O que ele está perguntando aqui, prezado? Está perguntando sobre a duração, sobre quanto tempo
sobre quanto tempo esse rei mau iria pisar no povo de Deus e no santuário. Em outras palavras, quanto tempo a perseguição ao povo de Deus vai durar? Por quanto tempo? Tá? Essa é a pergunta aqui. Eu pergunto para você, há uma resposta? Alguém na Bíblia aqui, no contexto bíblico, responde essa pergunta? Fala sobre a duração dessa perseguição? Fala. Aqui, verso 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs. Vocês conseguiram entender aí? A resposta, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 tardes e manhãs é uma resposta a uma pergunta sobre a duração da perseguição. Desse modo, prezados, 2.300 tardes e manhãs é o tempo em que o povo de Deus, o templo de Deus iria ficar, né, com sacrifícios prejudicados, sem sacrifícios, que o povo de Deus, o exército, ia ser pisado juntamente com o templo. Esse é o templo, 2.300 manhãs. Desse modo, entendendo, fazendo uma compreensão desses versos assim, você conclui o quê? Que o início das 2.300 tardes e manhãs é o início da perseguição. Começou a perseguição ao povo, começou a perseguição ao templo, conta-se a partir daí as 2.300 tardes e manhãs. Agora eu pergunto para você, vamos lá, vamos ao nosso gráfico. Veja bem, se o início da 70 semana está aqui nos Medo-Persas, aqui no Carneiro, e a perseguição desse rei mau está aqui no fim do reinado da Grécia, veja bem, prezados, eu não estou entrando aqui na discussão sobre quem é esse rei, se é Roma, se é Antíoco Epifânio. A discussão aqui não é essa. Eu só estou falando com vocês que a partir desse momento aqui, em algum momento a partir desse momento aqui, um rei mau perseguiu o povo de Deus por 2.300 tardes e manhãs. Eu só estou falando isso com vocês. E isso é muito lógico dentro do contexto bíblico, ok? Agora eu pergunto para vocês, se nós estamos aqui, nesse contexto aqui, como eu posso falar que o início das tardes e manhãs desse verso é o mesmo início das 70 semanas, prezada? Tal interpretação seria descabida e absurda, tá? Seria a mesma coisa que dizer que a ditadura militar no Brasil, que é em 1964, ocorreu no mesmo momento em que ocorreu a invasão dos holandeses no Brasil, que foi lá no século XVI, 1630, né? Não faz sentido nenhum como uma coisa está lá no futuro, um evento que está no futuro ocorreu no mesmo momento de algo que está 289 anos atrás. Não faz sentido nenhum. Totalmente descabido essa interpretação. No campo da impossibilidade. Então, como eu entendo que os irmãos se equivocaram, né, erraram nessa interpretação. Eles isolaram o verso 14 do contexto, certo? E focaram somente no evento, santuário purificado. Então eles focaram somente na expressão santuário, daqui tanto tempo o santuário vai ser purificado. Só que eles esqueceram que esse tempo era o tempo de uma perseguição que estava acontecendo. Eles não levaram em conta o contexto da profecia. E erraram, né? Tanto Guilherme Miller errou, ou William Miller errou lá em usar essa contagem aí, esse período para marcar o fim do mundo, quanto os irmãos adventistas depois, né, posteriormente, erraram em aproveitar esse erro de Guilherme Miller lá e fizeram uma lambança aí. Ou seja, em 1844, no dia 22 de outubro, não aconteceu nada. Jesus não entrou no santo dos santos, como eles infelizmente pensam. Por quê? Porque o período que eles usam aí como base está totalmente fora do contexto, né? É um erro, é um período que realmente não tem base nenhuma na Bíblia, tá bom? Espero que você tenha entendido. Até a próxima. Deus abençoe.